Bom dia! Estamos de volta nesta quarta-feira e o sol ainda está bem tímido, mas a nossa fé, nossa esperança em Deus, ela continua firme e forte, estabelecida pela palavra de Deus. E nós vamos então dar início ao nosso devocional Florescer número 44, e nós estamos falando sobre a humildade e o reino de Deus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor nos deu uma noite abençoada de descanso. Tua palavra diz que o Senhor cuida, que o Senhor zela à noite pelos seus filhos, Pai. E nós te louvamos por isso, porque já estamos debaixo da sua graça, da sua misericórdia e do seu favor. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que as tuas potentes e poderosas mãos esteja sobre cada um daqueles que estão ouvindo, que estão estudando a palavra de Deus através desse devocional. Que o Senhor possa alcançar o seu coração e também alcançar as necessidades mais profundas do seu ser. Pai, e que o Senhor estabeleça pelo teu Espírito, Senhor, o lugar da humildade em nossos corações, da dependência, da submissão, Pai. Nós nos entregamos a Ti e ao Teu Espírito Santo. Move, Senhor, as Tuas águas, Senhor, sobre a humanidade, Tuas águas que curam e que saram, e que mova, Senhor, as Tuas águas no meio, Senhor, do Teu povo, daqueles que te buscam, daqueles que têm se humilhado debaixo das tuas potentes e poderosas mãos. Nós te rogamos, Senhor, tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus, e nos ajuda a vencer esse dia, debaixo da tua paz. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos então falando sobre a humildade e o reino de Deus. Ontem nós falamos que desde o início, né, da criação, Deus estabeleceu princípios para governar, para estabelecer o seu reino aqui na terra. E são esses princípios que influenciam todas as ações da nossa vida. Nós falamos também a respeito da existência de dois reinos espirituais: o reino da luz, governado por Deus, e o reino das trevas, governado por Satanás. Nós terminamos falando então sobre os três princípios básicos do reino da luz, que é a humildade. A humildade é o primeiro princípio, é o que dá origem a todos os outros princípios do reino de Deus, da palavra de Deus. Eu acredito que todos os princípios, mandamentos, preceitos que nós temos na palavra de Deus, eles deram origem, eles vieram desses três princípios básicos que influenciam e que geram, então, as nossas ações. E nós estamos, então, hoje falando sobre a humildade. Então, são esses princípios do reino da luz que devem influenciar a vida dos cidadãos do reino dos céus. Então, em contradição, né, nós sabemos que nós temos o reino das trevas. Falei ontem, não tem estar em cima do muro. Ou nós estamos no reino da luz, ou nós estamos no reino das trevas. Então, em contradição, nós temos o reino das trevas, que se contrapõe contra o reino da luz, que é governado por Satanás, cujos princípios são opostos aos princípios da luz. Ao contrário da humildade, nós temos o quê? O orgulho, que é o primeiro princípio gerado, então, do reino das trevas, e ele gera os outros princípios. Nós temos no reino da luz a submissão. O contrário disso seria a rebeldia. Todo ato de rebeldia é uma indicação da influência do reino das trevas. Todo orgulho que existe em nosso coração é um indicativo
da influência do reino das trevas. Nós temos no reino da luz a dependência total de Deus, mas nós temos no reino das trevas o espírito da independência. Deus fora da minha vida. Deus não controla, Deus não tem nada a ver comigo. Então, o espírito da independência, independente de Deus, destituídos da glória de Deus. Então, o orgulho, ele gera a rebeldia. E a rebeldia, ela gera o espírito de independência. Então, quando a gente fala de rebeldia, a gente está falando também da desobediência dos princípios da luz. Então, nós precisamos entender que cada um desses princípios, sejam da luz ou das trevas, estão influenciando a nossa vida e a vida da humanidade. Então, aqueles que estão sobre o domínio do reino e do seu governo. Então, nós precisamos prestar atenção. Ezequiel, capítulo 28, 17, diz então como que o orgulho ele surgiu. Então, assim como o princípio da humildade é o princípio que gera todos os outros princípios, né, o centro de todos os princípios do reino da luz, o orgulho é o princípio das trevas que gera todos os outros princípios que influenciam e geram trevas na nossa vida, na humanidade. Esse texto de Ezequiel 28, 17, ele nos diz assim: você ficou orgulhoso por causa da sua formosura. Corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso eu o lancei por terra. Satanás foi expulso do céu por causa do orgulho e da soberba, e estabeleceu o seu reino por meio desse princípio. Então, num devocional anterior, a gente comentou que a humildade que há em nós, é aquilo que o cordeiro manso e humilde já tem em nós. Mas o orgulho que está ainda em nós. É aquilo que Satanás tem dele em nós. Então, todo o trabalho do Espírito Santo é eliminar todo o orgulho do nosso coração. Então, existe, na verdade, uma guerra de princípios no reino espiritual. A luz contra as trevas. Você e eu somos instrumentos que Deus escolheu para exibir os princípios da luz com os quais irão envergonhar e dissipar os princípios das trevas. Então, nós temos esse convite. Todos aqueles que foram transportados do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, que é Jesus. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz que ilumina a mente e o coração de todo um homem. Jesus precisa entrar no nosso coração e iluminar todo o nosso ser, para que todos os princípios da treva, tudo que é trevas, que esteja no nosso coração, no nosso ser, seja dissipado. Todo orgulho, toda rebeldia, toda desobediência e todo espírito de independência que quer viver uma vida independente de Deus. Tudo isso é dissipado se Jesus, que é a luz, entrar em seu coração. Se ele entrar na sua vida e for o primeiro no seu coração. Então, Mateus capítulo 5, versículo 14 nos diz assim: Jesus nos chama de a luz do mundo. Por que precisa de luz? Porque as trevas estão no mundo. Porque o mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus. Está imerso às trevas. Então Jesus nos faz um convite e ele nos chama de a luz do mundo. A luz só entra aonde tem trevas e densa escuridão. Então Jesus faz esse convite. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto do monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão em casa. Assim brilhe a sua luz, a luz de vocês, diante
dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Jesus nos fez esse convite, ele nos chama de a luz do mundo. Nós precisamos não ficar escondidos, mas como diz aqui, a luz tem que ser colocada num lugar bem alto para que as pessoas vejam as boas obras que nós estamos fazendo, para que glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Então nós não podemos viver uma vida de orgulho, de egoísmo, egocêntrica, de rebeldia, de desobediência, de independência de Deus, porque isso só aumenta as trevas e a escuridão dentro de nós. Nós precisamos de Jesus, a luz do mundo, que ele venha iluminar a nossa vida, para que nós também nos tornemos a luz que pode iluminar o caminho de muitas pessoas até o reino dos céus. Satanás fará sempre de tudo que lhe for possível para nos corromper com os seus princípios, com o orgulho, com a rebeldia, com a independência de Deus, que são opostos aos princípios da luz. Contudo, se nós escolhermos pelo livre-arbítrio que o Senhor nos deu, viver a nossa vida, nossos relacionamentos, os princípios da luz, nós teremos então vitória e poder contra ele e contra os seus princípios. Aonde a luz chega, as trevas precisam ir embora. Estamos em nosso devocional falando de como nós podemos então florescer a nossa vida em Deus. E nós sabemos que as flores precisam da luz. Nós sabemos que as árvores, que a natureza precisa da luz, assim como também nós precisamos na nossa vida. Então, escolher viver sobre os princípios da luz é como se fosse uma semente que eu planto. Ela vai crescer, ela vai se transformar numa planta completa com os seus próprios frutos. O princípio é a semente, princípio da humildade, princípio da submissão. E o princípio da dependência é uma semente que nós plantamos em nossos corações e ela se torne uma árvore que nasce, e dessa semente, então, é a nossa vida. A árvore que nasce dessa semente se torna a nossa vida, cheia de luz ou cheio de trevas. O princípio que plantamos ou acolhemos em nosso coração produz no íntimo do nosso ser. Então, todas as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas escolhas, os nossos gostos, as nossas crenças e as nossas opiniões, elas estão sendo influenciadas ou pela luz ou pelas trevas. Nós precisamos compreender isso e não justificarmos as nossas ações e as nossas atitudes. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê entendimento a respeito disso. O que tem influenciado as minhas palavras? O que tem influenciado as minhas ações, as minhas atitudes, os meus gostos, minhas crenças, minhas opiniões? Princípios da luz ou os princípios da treva? Se forem os princípios da luz, produziremos uma árvore repleta de bons frutos. Se for das trevas, uma árvore com maus frutos. Um princípio não pode ser destruído. Ele precisa ser vencido, superado por um mais forte e mais eficaz. Por exemplo, não podemos matar o orgulho, mas ele pode ser vencido por um mais forte e por um mais eficaz, contrário a ele, a humildade. A rebeldia, ela pode ser vencida. Pelo quê? Pela submissão, pela obediência. E a independência de Deus, ela pode ser vencida pela dependência de Deus. Em Provérbios 11, 2 diz assim: quando vem o orgulho, a desgraça não tarda, mas com os humildes está a sabedoria. Então, a humildade é um princípio espiritual que gera todos os outros princípios no reino de Deus.
como servir, como amar, como ser bondoso, manso, misericordioso, como exercer o perdão, a justiça, como ter paz e alegria no seu espírito, a humildade, quando ela habita em nossos corações, diz a verdade exata a respeito de nós mesmos, sobre a nossa verdadeira condição espiritual. Ela não mente. A humildade, ela não é um sinônimo de pobreza material. Ela é uma virtude espiritual, a maior riqueza que pode estar em nossos corações. Não esqueça que a humildade é alguém que humilde é alguém que submeteu toda a sua vontade a Deus e pela fé colocou Jesus em primeiro lugar em sua vida. Se ele, Jesus, não é o primeiro em sua vida, então é o seu eu, o orgulho e a soberba que estão mandando nele. Então, amanhã nós estaremos falando sobre o orgulho, o princípio das trevas. Que Deus nos abençoe e nos dê um dia de reflexão. Seja luz por onde você passar. Jesus já te deu um novo nome. Você é a luz do mundo. Deus te abençoe e até amanhã.